Olá pessoal, meu nome é Jader Lucas, eu sou instrutor do Senai de Minas, além de ser professor na Academia Cisco dos cursos de CCNA, Route Switching e CCNA CyberOps. Fui competidor também da World Skills Competition e estou gravando esse vídeo aqui para vocês, esse tutorial, com a intenção de tentar ajudar aí quem precisa nessa época de coronavírus, nessa época de quarentena. Tem muita gente boa fazendo muita live, bootcamps, treinamentos aí na internet, e eu vejo que muita gente reclama que não tem um hardware compatível para participar desses treinamentos, extrair tudo que ele pode por causa do hardware mais antigo, não está conseguindo colocar uma quantidade grande de VMs e tal. Então a ideia desse vídeo aqui é mostrar para vocês uma forma de emular aí praticamente os maiores fabricantes aí da área de infraestrutura e sem gastar nada aí de processamento do seu computador, só precisa aí de conexão com a internet. E o melhor de tudo que é de graça, 0800. A gente vai utilizar para fazer isso um software chamado Eve. Ele permite que a gente crie alguns cenários. Estou compartilhando um aí para vocês verem. Esse aqui é um cenário bem simples. Tem um roteador conectado aqui a um ASA, um firewall da Cisco, conectado aqui a dois switches Layer 3, e isso aqui na ponta são os virtuais PCs para a gente fazer teste de conectividade. Tem alguns cenários mais robustos que a gente consegue criar com ele também. Aqui, por exemplo, eu tenho o servidor 1AD, CentOS ligado aqui nas duas extremidades. Uma dessas redes aqui, essa aqui está simulando uma DMZ. Aqui uma rede interna, aqui um cliente outside. Dá para fechar uma VPN aqui. Então dá para a gente testar tudo aí utilizando o nosso Eve. E alguns cenários aqui mais cheios para vocês verem aí como que dá para criar aí com esse cara. Bom, sem mais delongas, deixa eu mostrar para vocês aí como que a gente vai fazer isso. A gente vai utilizar o Eve, eu comentei dele para vocês. Quem não conhece ainda o site do Eve é esse aqui, evemg.net. E na tela inicial dele já dá para ver como que ele funciona. Ele tem a versão Professional e a versão Community. A que a gente vai utilizar é a versão de comunidade, a versão free dele. Ela já consegue fazer tudo que a gente precisa. Temos aqui uma aba de Documentation, que é muito legal, tem muita coisa aqui. Grande parte desse vídeo eu fiz extrair aqui informações da aba de Installation dele. Tem essa aba aqui de How To's também, que tem muita imagem ensinando certinho como que faz para colocar cada uma dessas imagens. A plataforma que a gente vai utilizar é essa, e a gente vai hospedar isso, a gente vai utilizar uma infraestrutura de nuvem para fazer isso. Sei que existem várias, as três principais aí do mercado são AWS, Azure, da Microsoft, e a Google Cloud Platform. E aqui a gente vai utilizar a da Google. Vou mostrar para vocês o porquê. Então, quando a gente colocar aqui, olha, Google Cloud Platform. A gente já tem aqui, olha, logo de cara a gente já vê que a gente tem 300 doletas de créditos aí na nossa avaliação gratuita. Essa avaliação gratuita da Google permite a gente utilizar por 12 meses ou $300. O que expirar primeiro encerra aí o nosso período de trial. É diferente da Amazon, que dá um período de trial por 30 dias. Deixa eu ver se aparece aqui. Inscrição gratuita. O engraçado é que não apareceu, mas eu já tinha pesquisado antes o recurso que a gente precisa para rodar no Eve. Processamento de memória RAM só daria para fazer com essa de 30 dias. A gente tem também eu chamo de Azure, né? Da Microsoft. Aqui, olha, 12 meses de serviços populares gratuitos, crédito de R$ 900 para explorar por 30 dias. É mais ou menos isso aqui que a gente teria no serviço da AWS também. Então, os serviços populares a gente não consegue rodar um Eve, ele não suporta aqui a quantidade de processamento e memória que a gente precisa, e esse crédito de 900 por 30 dias é pouco.
Então, nesse quesito aí, eu sei que a Google não é tão grande quanto as outras, mas foi a que fechou melhor aí nesse questão de custo-benefício aí pra gente. Então, clicar aqui no Try It Free. E aqui a gente vai ter que fazer login com as nossas credenciais aí da Google, que se vocês desejam utilizar. E depois de fazer o login, a gente vai validar aqui a nossa conta. Passado aí as nossas informações iniciais, a gente cai aqui na tela de Free Trial. A gente concorda aqui com os termos. É legal aqui essa mensagem da Google, já está informando que nenhuma cobrança automática vai ser feita após encerrar esse período aí de 12 meses. Sempre associe isso aí na mente de vocês, que quando eu estiver relacionando ao período de trial, eu estou falando disso, dos $300 ou dos 12 meses. E aqui a gente vai ter que colocar mais alguns dados. São dados CPF. Esses dados aqui do cartão de crédito é semelhante a quem já utilizou serviços igual da Spotify, Netflix, Amazon Prime, que dão esse período de trial. A gente tem que colocar o cartão de crédito para validar. Não é feito nenhuma cobrança e quando cobra, pouco tempo depois eles fazem o estorno dessa cobrança. Normalmente é $1 desses serviços estrangeiros. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um cartão aqui meu, mas eu vou colocar um cartão virtual. Então eu gero para o meu aplicativo do banco, coloco meu cartão virtual, daí eu tenho certeza que eu não vou ter cobrança nenhuma quando passar esse tempo, porque esse cartão provavelmente eu já vou até ter excluído ele. Beleza? Vou colocar aqui as informações e já vou iniciar aqui minha avaliação, vocês vão ver a próxima tela. Bom pessoal, já passei meus dados. Essa aqui é o painel inicial, a página inicial do Google Cloud. Cliquem aqui em página inicial para vocês terem a mesma visualização da minha. Antes de começar a fazer as configurações, eu gosto só de fixar aqui alguns atalhos que são as coisas que a gente vai utilizar mais. Essa parte aqui do Compute Engine, a rede. Eu gosto também de deixar o faturamento aqui em cima fixado, que fica mais fácil a gente precisar de acessar aqui. São os principais aqui que a gente vai utilizar para esse projeto. Na parte superior a gente consegue criar um novo projeto. Se a gente quiser renomear ele com o nome de IVE ou gerenciar esse que a gente já está utilizando, pode deixar esse padrão também e fiquem a critério de vocês. O que a gente vai fazer? A gente vem aqui e a gente vai colocar aqui uma instância de VM aqui na nossa plataforma. A instância de VM ela é bem similar ao serviço do VirtualBox ou do VMware mesmo. A gente vai colocar uma máquina virtual na nuvem. Só que a gente está utilizando uma plataforma virtualizada e a gente vai colocar um sistema operacional e esse sistema operacional vai virtualizar outras máquinas, que é o que o IVE ele faz. A gente não consegue fazer isso com as máquinas de padrão, a gente tem que colocar um tipo de máquina específica. Isso é um Ubuntu Nested. Então o que a gente vai fazer? A gente tem um script e esse script ele permite com que a gente faça isso. Eu vou deixar um paste bin aqui de tudo que eu estou fazendo, todos os scripts que eu estou utilizando, então vai ficar mais fácil para vocês se localizarem aí no vídeo, sem contar que vai ficar aí a descrição do tempo de cada uma das atividades, então fica melhor aí para vocês navegarem aí e no ponto aí que vocês estiverem precisando. Clica aqui, olha, em Cloud Shell, vai abrir uma shell aqui na parte inferior, a primeira vez que a gente usa, ele demora um pouquinho para carregar, ele está provisionando aqui a máquina. Assim que ele terminar de fazer esse provisionamento, a gente já vai ter o nosso shell aqui, onde que a gente vai poder rodar os nossos comandos. Pronto! Já está aqui no jeito. Já estou com o meu script aqui. Aqui você pode dar um Ctrl V direto, não é igual o Linux. E o script aqui, a gente está adicionando aqui então uma imagem do tipo nested do Ubuntu. A gente está indicando aqui de qual source que a gente está pegando. O tipo do Ubuntu que a gente vai utilizar. E colocando aqui a licença da própria Google. Pode só dar um Ctrl V igual eu fiz aí no script. Confirma aqui, dá um yes. E
boa, ele vai criar aí vai fazer a nossa imagem aí que a gente precisa, beleza? Assim que isso terminar, a gente vai para o nosso segundo passo. Pronto, que o nosso shell aqui já voltou aí ao a gente ter acesso a ele. A gente recebe o local para digitar os comandos. E aqui a gente já não precisa mais de utilizar o nosso shell, por enquanto a gente já pode fechar ele. Todo o restante da configuração a gente vai fazer aqui na parte gráfica. A gente vai vir aqui em criar. A gente vai colocar aqui o nome da nossa instância. Esse nome ele é permanente, então escolha um nome bom, um nome bem usual. Eu vou colocar aqui EVNG. A região que a gente vai utilizar é a região South America, East One, só tem esse, né? De São Paulo. E a zona permanente aqui já cai no default aqui da East B. Eu tô deixando essa mesmo padrão e tem atendido bem. Aqui nesse lado aqui direito a gente tem uma visualização de quanto que a gente tem de créditos para avaliação gratuita. A cotação do dólar está na casa dos 5, mas não deu R$ 1.500, deu menos, deu 1.300. O que aconteceu? A Google fechou um valor do dólar, eu não lembro quanto que tá, depois eu tenho que olhar isso no meu e-mail. E esse valor de dólar não está nem subindo nem caindo, ela manteve estabilizado. Para não acontecer de uma pessoa fazer lá o teste dela de um trial num dia, passar 2, 3 dias, ela ter que perder parte aí do crédito dela por variações aí de câmbio nesse período de coronavírus. Então ela está com esses valores fixados, que é até bom para a gente e facilita bastante aí para a gente fazer os nossos cálculos. Mas eu já vou passar para vocês quanto que tem ficado esse padrão aqui que eu vou aconselhar para vocês. A gente vai utilizar aqui na série mesmo do Intel Skylake, os processadores que dá para perceber que são só Intel. A gente vai utilizar um tipo de máquina standard. Qual que a gente utiliza? Eu indico vocês utilizarem esse aqui, olha, N1 Standard 8. São 8 processadores e 30 GB de memória RAM. Por que eu indico esse? A questão dos processadores aqui é para os sistemas operacionais que a gente vai utilizar, então quem estiver focando em fazer um laboratório de segurança, legal ter aí no mínimo 8 processadores. 16 processadores, eu já rodei uma máquina com 16 e a própria Google me indicou para diminuir a quantidade de processador que eles estavam ficando ociosos. Então, o que fechou aí no melhor custo-benefício foi esse mesmo, de 8 processadores e 30 GB de memória RAM. Como a gente vai virtualizar muito, memória RAM faz sentido, né? Os processadores, então, vai depender da complexidade do laboratório que vocês vão criar. Quem estiver focando aí em tirar um CCNA, um CCNP, vai ficar com muito equipamento Cisco, talvez possa diminuir isso aqui para uma de 4 processadores e 15 de memória RAM, vai fechar uma conta aí bem bacana. Por hora que essa máquina fica ligada com 8 processadores e 30 GB de RAM e 150 GB de disco, ela gasta em média aí uns 100, desculpa, ela gasta em média uns R$ 3 a hora, beleza? Então as minhas máquinas elas ficavam ligadas aí por questões de 10 horas num dia, eu gastava por dia aí mais ou menos uns R$ 30. Com essa configuração aqui que eu estou mostrando para vocês. Pode fazer com a configuração menor, seu dinheiro, entre aspas, né, o dinheiro promocional aí que a Google dá vai durar mais ainda, ou você pode deixar nessa padrão mesmo, porque você já vai conseguir fazer um bom ambiente de estudos. Provavelmente você não vai ficar com a máquina ligada por 10 horas, igual era o meu caso, né, de treinamento dos competidores, para aquela competição e tudo mais. Então, se for um tempo de 4 horas, eu acho que fecha um custo-benefício muito, muito legal utilizando essa máquina aqui. Mas a própria Google já ajuda, né? Se tiver que aumentar isso, é automático, você clica, vai cair mais ou menos nessa tela, coloca lá se você quer com 16 processadores, se quer com 4 processadores. Tem como aqui a gente fazer ela otimizada para memória. Dá para a gente mexer nos processadores também. Então tem bastante opções aí para a gente personalizar aí o nosso
computador. Dá para colocar GPU também, a gente não precisa de GPU, beleza? É só o processador mesmo. Chegando aqui na parte mais abaixo, a gente vê aqui o disco de inicialização, está marcado como Debian. A gente vai alterar esse disco aqui. Na hora que a gente for alterar, a gente vai vir aqui em imagens personalizadas, ele vai carregar esses 3 pontinhos aqui que ele está carregando. A gente espera um pouquinho. E aqui a gente já tem aquela imagem do Ubuntu Nested que a gente tinha criado. O Ubuntu que permite a gente trabalhar com máquinas virtuais. Selecionamos ela aqui e aqui a gente vai colocar quanto que a gente quer de armazenamento. A gente tem duas opções, a gente tem ela com SSD e armazenamento padrão, que é o HD mecânico. Qual que eu indico? Armazenamento padrão. O custo fica menor e como a gente está trabalhando com ambiente virtualizado, trabalhar com SSD ou o HD não dá um impacto assim muito grande para a gente. Então é melhor a gente pesar aí a mais o nosso custo e pegar uma máquina aí com a tecnologia de HD mesmo e fica um custo-benefício mais interessante aí pra gente. Beleza? Vou colocar aqui a minha de 300 GB, mas por causa das minhas necessidades. Vocês podem ficar à vontade aí para colocar o tamanho que vocês quiserem. Eu indico para vocês colocarem aí 150 GB. 150 GB já é um espaço que dá para fazer muita coisa, não gasta tanta do crédito que a gente tem e já dá para brincar bastante. Vou colocar 300 porque a minha necessidade de passar imagem fica bem alta. A gente vai permitir tráfego HTTP, HTTPS e vamos fazer aqui também, olha, clicar nessa aba aqui, gerenciamento de segurança, discos e rede. Aqui a gente tem algumas opções aqui de configurações aí da nossa máquina. O que a gente precisa de mexer aqui é nessa parte aqui de rede. A gente clica aqui nesse botãozinho aqui de editar. Bom, pessoal, clicado aqui na aba de rede, essa aba de edição, a gente vai ter aqui o padrão de rede default. A gente não precisa mexer em nada, só tem essa opção default. A subrede também a gente pode deixar assim. O endereço IP interno primário, a gente vai colocar aqui um endereço reservado. Vamos colocar aqui o nome cybersec-iv-ip interno. Não precisa colocar uma descrição, só bater no olho aqui eu já vou saber o que é. Vou deixar ele atribuir o endereço IP estático automaticamente, não tem problema. Eu vou reservar ele aqui. Feito isso aqui, a minha primeira parte aqui de configuração da rede está concluída. O endereço interno primário já está fixado aqui, já está configurado. Próxima configuração aqui que eu vou fazer no meu endereço IP externo. Ele está aqui como temporário. Eu vou criar um endereço IP. Vou colocar aqui cybersec-iv-ip externo, XT. Não preciso colocar nenhuma descrição e eu vou deixar ele aqui no nível de uso padrão. Ele vai utilizar a mesma região que a minha máquina tiver localizada. No nosso caso, como a gente colocou lá em São Paulo, vai cair aqui também na mesma região. A gente não precisa de um nível premium, ele aumenta um pouco o preço aí da nossa máquina, vamos utilizar o nível padrão mesmo. Pelo volume de tráfego que a gente vai gerar para essa máquina, o tempo que ela vai ficar ligada, o padrão atende bem demais aí para o que a gente precisa. Reservar ele aqui também. Dá para perceber aqui, olha, que ele já apareceu o endereço IP externo que a gente vai utilizar. Então, sempre que a gente for acessar a máquina, vai ser sempre esse endereço IP, ele não vai mudar. Não precisamos de mexer aqui no encaminhamento de IP e nem nessa parte aqui de registro de PTR. É só dar um concluído mesmo. Beleza? E aqui a gente já está definindo para ele que a nossa rede vai ficar sempre com IP fixo. Então, a gente sempre vai acessar o nosso IV com aquele IP, ele não vai mudar. Feito isso aqui, a nossa máquina já está prontinha. Dá uma conferida aqui nessa parte de cima, ver se está tudo certinho. Já dá para ver aqui o custo mensal, a gente vai gastar 0,447 centavos de dólar por hora. Então, se fizer uma conversão, mas essa conversão ficaria meio quebrada, né? Teria que ter um valor do dólar certinho. Mas eu acredito que vai dar algo aí na casa do próximo aí dos R$3.
Feito isso aqui tudo, confirma aqui as configurações, 8 GB, 8 processadores, 30 GB de memória RAM. Conferido tudo certinho, 300 de HD, a gente vai criar a nossa máquina. A mágica vai acontecer para quem já trabalhou com a AWS ou o Azure, né, da Microsoft, Azure, sabe que agora a gente tem que aguardar e a máquina já está sendo provisionada já. Máquina criada, já temos aqui o endereço IP externo da nossa máquina, a gente vai acessar ela por esse endereço IP aqui, então o endereço aí de vocês é o endereço que a gente vai utilizar depois no nosso navegador para entrar no IVE. Mas por enquanto a gente vai fazer aqui uma conexão com SSH. Clicou aqui, já vai abrir uma janelinha nova aqui do Google. A gente já vai ter uma conexão SSH para configurar aí a nossa máquina. Primeira vez que está conectando, e essa do Google ela é mais lenta mesmo para fazer essa transferência de chave, demora mais um pouquinho. Parece que vai dar pau, mas é assim mesmo, é um pouquinho lento. Pronto, tá aí a interface. A gente vai dar os nossos comandos aqui agora, já dentro da nossa máquina, o Ubuntu que a gente criou. Nossa máquina então já está up, já está pronta aí para a gente configurar o nosso IVE dentro dela. Bom, rodei o comando sudo su, já me transformei em superusuário, já posso fazer algumas configurações que eu preciso agora. O que eu vou configurar vai ser o SSH. O serviço de SSH é para acesso remoto, então a gente vai conseguir acessar a nossa máquina sem precisar de utilizar essa janelinha aqui do Google, que é bem lenta, é bem limitada. Aqui é legal a gente também trocar a senha do nosso superusuário. PSWD, na verdade, a gente vai definir, né? Coloca uma senha aí que vocês não vão esquecer. Colocou a senha, a gente já está com a nossa senha de root. A gente vai configurar lá o nosso SSH. Então, ainda não tem o RTC, SSH. SHD. Config. A gente vai permite boot login. A gente exclui essa parte aqui. A gente vai trocar isso para yes. Vai permitir aí o acesso no nosso boot. E a gente vai descer aqui para Password Authentication, onde está aqui No. A gente tira o No, coloca Yes. Para salvar, a gente aperta Ctrl O. Vai aparecer o nome do arquivo que a gente quer salvar, a gente aperta o Enter. E agora aqui a gente já pode apertar o Ctrl X. Pode fazer o Ctrl X direto também, que também dá certo. Dá um service SSH restart. E com SSH restartado, a gente vai fazer uma última configuração. Se a gente for dar uma olhada aqui no nosso ifconfig, a máquina aqui da Google ela já vem configurada com o endereço da placa de rede, o nome da nossa placa de rede com o nome de ENS4. O IVE ele trabalha com um padrão de nome da interface de rede de ETH. Então a gente vai fazer uma alteração dessa de ENS para ETH. De novo no Nano, a gente vai abrir o arquivo que está em /etc /udev rows, esse arquivo aqui. Aqui no finalzinho do arquivo, onde está ENS4, a gente vai colocar ETH0. Ctrl O, salva esse cara,
Ctrl X. Quando a gente for usar a nossa máquina pela próxima vez, a gente já vai estar com o nome correto. O que a gente vai fazer agora? A gente pode dar um reboot now e vamos rebootar aí a nossa máquina. A conexão aqui com o SSH foi perdida, né? A gente está desligando, então não tem problema nenhum. Outra dica que eu gostaria de dar para vocês é esse aplicativo aqui, olha. Copiem aí o endereço IP de vocês e o aplicativo se chama MOBA Extern. É um aplicativo de conexão semelhante ao PUT, só que ele tem mais opções que o PUT. Já começa porque ele tem multitabs, então dá para a gente colocar aqui várias abas de vários equipamentos. Ele permite que a gente abra aqui várias seções, então dá para colocar equipamentos que se conectam, né, por SSH, Telnet, RDP, VNC, dá para fazer conexão com FTP nele, dá para abrir um browserzinho, tem opções aqui igual da AWS que eu nunca utilizei. Ele é bem completo, eu gosto muito desse programa, eu acho ele bem útil. Dá para você salvar aqui também, olha, é lateral, algumas seções que já ficam mais fáceis aqui para abrir, dá para organizar por pasta, ele facilita bastante o nosso trabalho. Vou editar aqui o que eu já tinha, mas para quem gosta aí do PUT, não tem problema nenhum, pode utilizar ele que vai funcionar da mesma forma. Vou conectar aqui via SSH, já está pedindo aqui a senha do root que eu defini. Vou aumentar aqui para ficar fácil para todo mundo ler. E já fiz aqui login no meu Ubuntu, a minha máquina lá virtual. Já estou fazendo o acesso dela remoto. Vou rodar aqui um ifconfig só para confirmar. Aquela alteração lá ficou correta, é TH0. Eu já posso prosseguir aí com a minha instalação do IVE. O que a gente vai fazer? O IVE ele disponibiliza um script para a gente fazer a instalação. Vou mostrar para vocês esse script. Esse passo aqui não precisa fazer ele igual a mim, eu vou fazer um pouco mais detalhado para vocês verem aí como que é o script. Vou dar um cat nele. Então o que ele faz? Fazer algumas alterações no nosso disco e ele faz uma modificação aqui no SSH, ele pega aqui se for o tipo da plataforma que a gente está utilizando para Azure, pega da GCP, então ele é bem completinho. Ele faz a alteração do SSH que a gente já fez, essa parte aqui já está ok. E depois ele importa uma chave, depois ele adiciona essa chave, dá um update no apt-get, depois dá um apt-get install nesses softwares comuns, adiciona esse repositório e começa a fazer aí a instalação dá um apt-get update e depois ele vai fazer a instalação aí do script. Aqui na parte de baixo ele vai fazer um update no grub. Isso eram algumas máquinas mais antigas que precisavam. No nosso caso, a gente não vai precisar de mexer em nada. A gente vai só executar esse script e já vai dar tudo certo. Deixa eu limpar a tela aqui, que ficou muito poluída. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o script para vocês da forma que eu vou colocar na internet, que é o comando automático. Só executa, vai tomar um café enquanto ele está fazendo a instalação e assim que ele acabar, o IVE já vai estar configurado. Terminado a instalação do IVE, a gente já vai receber a shell novamente, fazendo as interações. E aí agora é só reiniciar a nossa máquina. Antes de reiniciar, eu esqueci só de comentar, outra vantagem que eu vejo aqui de utilizar o MOBA é que a gente consegue controlar o uso do processador e o uso de memória RAM, além do tráfego da nossa rede. Então isso facilita muito quando a gente estiver com os laboratórios rodando. Vocês vão ver que em alguns momentos
processador fica com o pico de utilização dele fica lá no alto, depois ele já cai. Então dá para fazer um monitoramento só utilizando esse programinha aqui que ele é muito útil. Vocês já viram que eu gosto bastante aqui desse trem, né? Foi quando eu achei ele, melhorou demais aí a minha produtividade. Assim que terminar a instalação, reboot now, ele cai a nossa sessão, já era esperado. Caiu a sessão, daqui a pouco eu vou apertar a letra R, vou restartar ela, vou abrir a sessão de novo e vou fazer a conexão com a minha máquina. Opa, voltou, então a máquina já foi restartada. Vou entrar aqui com o meu login de novo. Pessoal, só lembrando que essa configuração que a gente está fazendo, a gente não está olhando a parte de segurança. Igual a gente está passando nossa senha aí de root em plain text, a gente não está preocupando muito com segurança não. Dá para corrigir esses problemas sim após a instalação, ou dá para deixar eles assim também. Caso não seja utilizado aí essas máquinas, elas vão ficar ligadas por tempo bem específicos, vão rodar apenas laboratórios aí para estudos, então vocês podem deixar assim também. Se achar aí que não tem nenhuma informação crítica aí que pode ser perdida, pode deixar rodando assim também. Pedindo aqui uma senha de password para o nosso root. Vou colocar aqui. Próximo aqui vai ficar bem parecido aí com a instalação de Windows, Next Install. Então, nome curto aí para nosso sistema, pode deixar esse mesmo, IVND. A gente não tem nenhum domínio de DNS, pode dar OK. A rede vai pegar por DHCP mesmo. Não tem nenhum servidor NTP, conexão direta. E, OK. Ele está gerando uma nova chave RCA aí para conexão do SSH, porque ele está mudando aí algumas coisas do nosso sistema, está mudando o nome e tudo mais. Vai alterar essa chave. E quando a gente apertar aqui o R para restartar a nossa conexão, a gente já vai acessar ele já com as configurações do IVE aí todas OK. Fazendo o acesso aqui pela segunda vez, está formando que ele mudou a chave RSA, foi a gente mesmo que mudou. Não cliquem em não, porque depois é difícil colocar para aceitar de novo. Então cliquem em sim, vocês confiam nessa alteração, fomos nós que fizemos. Tá tudo OK. E vamos entrar aí com a nossa senha. Já está aí agora no nosso IVE, a nossa plataforma já está quase toda pronta. Assim que terminar a instalação, o que a gente vai fazer? Vamos dar um apt update. Vai atualizar a lista de pacotes aí do apt. É bom também dar um apt upgrade. Mesmo a gente acabando de ter instalado o nosso sistema, é bom dar uma atualizada com as últimas versões aí dos pacotes, nossos aplicativos. E aí a gente já sabe que está tudo certinho. Se vocês estiverem olhando aí alguns tutoriais na internet e tudo mais, a gente vai ver que tem uma parte aí que a maioria dos youtubers mais antigos eles faziam, que é mudando aí o grub da máquina. A gente não vai precisar de fazer isso, eu vou mostrar para vocês o porquê. Aqui a gente já tem, em teoria, o acesso à nossa máquina. Vamos colocar o endereço IP aí. A gente já deve acessar ela aí pela internet, beleza? O nome de usuário padrão aí do IVE é admin e a senha é IVE. EVE, tudo minúsculo. Dá pra gente vir aqui na parte de gerenciamento e trocar aqui a senha do nosso admin. A gente pode colocar a senha que a gente quiser aqui nele, adicionar mais usuários, deixar o admin só para fazer alguma manutenção no sistema, que é até o mais indicado. A gente tem essa aba aqui de System. A gente tem aqui o System
status. E é essa parte aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui a gente já tem tudo funcionando corretamente. Então a nossa UK SM está ok. E o status aí de limite do nosso CPU também já está ok. É o que a gente precisa aí para funcionar aí o nosso Eve. Aqui a gente já consegue criar um laboratório. Então a gente vai colocar aqui um laboratório teste, versão 1. Quando eu der um ok aqui, eu já vou estar na tela aqui para criar aqui as minhas conexões. Dá para ver todas as imagens que a gente pode colocar aqui para trabalhar. Muito grande. A única que já vem carregado são os virtuais PCs. Quem já mexeu com o GNS sabe qual que é a ideia. É só para a gente realizar alguns testes de ping. E todo o restante aqui a gente tem que fazer o upload aí da nossa imagem. O que eu utilizo para fazer o upload? Eu não uso o MOBA. Eu gosto de utilizar o bom e velho FileZilla. Então eu pego aqui o meu FileZilla. O host, eu coloco o endereço IP. Nome de usuário é root. A senha que eu defini. E a porta que a gente vai fazer a conexão é a mesma porta do SSH. É a porta 22. A gente vai utilizar ele como um SFTP. A gente vai confiar sempre nesse host para não ficar aparecendo esse pop-up toda vez. E dar um OK. Ele já vai ler aqui o diretório. E aqui ao lado esquerdo aqui são os nossos arquivos. Então a gente vai arrastar e colocar aqui ao lado aqui o que a gente precisa. Aonde que a gente coloca? A gente vai vir aqui em OPT. Depois a gente vem em UnitLab, Arons, QEMU. Então a gente vai colocar as nossas imagens virtualizadas aqui dentro. Não entender onde que é o caminho? Não tem problema. O que a gente faz? Acessa o site do Eve, evend.net. Vai lá em Documentation. E clica em How to Use. Tem até alguns vídeos aqui também, bem mais explicativos que o meu. Tô bem noob aí em fazer vídeos. Vamos aqui na parte de baixo em Windows Server, Linux. Então ele explica aí como que dá para fazer com qualquer imagem que vocês quiserem. Por exemplo, se fosse para colocar uma imagem Linux, depois eu posso fazer até um vídeo com mais detalhes aí do utilização do Eve aí para vocês. Esse vídeo, a ideia central dele seria explicando mesmo como que faz a instalação dele na nuvem, na plataforma da Google. Vou subir aqui só para vocês verem aí como que fica. Vou subir uns VIOS da Cisco. Arrastei e joguei aqui pro lado. Vai esperar alguns minutinhos que ele vai fazer o upload. E vou colocar aqui também um Ubuntu. O Ubuntu ele é bem pequenininho. Vou colocar ele para fazer o upload também. Pessoal, terminou de passar as imagens aqui Cisco. As imagens que eu tinha já estavam todas já configuradas, já no jeito, só para colocar aqui na plataforma e rodar elas. Vou ver se eu acho o link de onde que eu baixei essas imagens. Vou colocar também na descrição do vídeo, um pastebin. Pode ser que ajude vocês, mas na internet a gente encontra muito material sobre isso. Essas imagens para baixar, tutoriais de como que utiliza o Eve. Eu posso fazer também, se vocês quiserem, deixem alguns comentários aí para eu saber se precisa ou não. Aí qualquer coisa eu posso fazer também um tutorialzinho do Eve, eu tentar fazer, né? Assim que a gente coloca as imagens da Cisco, é legal a gente rodar esse comando aqui, que é um de Fix Permissions.
A gente vai rodar ele para as permissões ficarem aplicadas para a gente conseguir colocar a nossa imagem na plataforma. Quando a gente vir aqui em Node, a gente vai descer aqui um pouco e a gente... Opa, o Ubuntu já foi. E a gente vai achar aqui o roteador e o switch. Então, vou adicionar aqui primeiro um switch. Switch layer 3, o nome dele vai ser switch mesmo. Pode ser esse ícone, tá ótimo. Um processador, 8 interfaces Ethernet, que eu poderia aumentar, diminuir, de acordo aí com o que preciso. A conexão com ele vai ser feita via Telnet, então eu vou utilizar ele por Telnet. Um detalhe importante, eu não consigo fazer acesso SSH no IVE, nesses equipamentos. Eu só faço acesso SSH à plataforma, ao sistema operacional. No caso aqui é aquele Ubuntu que a gente fez, aquele Nested. Aos equipamentos que estão sendo virtualizados aqui, eu só acesso eles via Telnet. A única forma que eu consigo acessar esse switch aqui por SSH seria se eu colocasse aqui um Windows ou um Linux e fizesse o acesso direto dentro da própria plataforma. De fora dela eu não consigo fazer acesso dele a não ser Telnet. Beleza? Coloquei aqui um switch. Deixa eu colocar aqui um router também. Padrãozão. Seleciono aqui esses dois e vou dar um start aqui neles. Ficou azul aqui, é um bom sinal. Significa aí que o nosso equipamento já está funcionando. Quando parar o mouse em cima do equipamento, ele mostra aqui na parte inferior o endereço IP e ele está pegando e o tipo de conexão. Aqui no caso Telnet. A porta aqui no final 32769 e 32770. Deixa eu observar aqui, olha, o IVE ele começou, o primeiro equipamento que eu coloquei foi o switch layer 3. A porta aqui que ele está disponibilizando para mim é 32769. O equipamento aqui do lado é o roteador 32770. Se eu abrir aqui direto input, ele não vai dar conexão. Posso ficar aqui esperando que ele vai dar uma mensagem de erro. O que está acontecendo? O firewall está bloqueando o acesso a essas portas. São portas altas e elas vêm de padrão bloqueada. O que eu posso fazer? Eu posso liberar todas as 65 mil portas aí, mais 65 mil que tem no computador. Eu posso liberar a partir da 30. Liberar de 30 a 50, por exemplo. Se você for utilizar sozinho o laboratório, pode liberar todo o range de acordo com o seu usuário. Se você for usuário admin, você vai pegar da porta a partir da 32769. Se o usuário for, sei lá, algum outro usuário, o João, vai pegar a partir da 42769. Então, a partir daí você consegue saber qual porta que você precisa liberar no seu firewall. Fazer a liberação dessa porta aqui é bem tranquilo. Menu de navegação, rede VPC, firewall. A gente vem aqui em criar regra de firewall. Tráfego. Entrada. IVE. Não pode ter espaço, por isso que eu coloquei os hífens. Os registros aqui pode deixar desativado. Prioridade padrão mesmo. Permitindo. Tags de destino. A gente vai colocar em todas as instâncias. O intervalo IP de origem a gente vai colocar todos. Como que a gente coloca todos? Bom e velho 0.0.0.0. Segundo filtro de origem não precisa. As portas aqui que a gente vai utilizar são portas TCP, que é a conexão Telnet, de 30 mil até 50 mil, porque os meus dois alunos utilizam também. Então aí fica bom aí para eles utilizarem. Se fosse só para vocês, podia fazer de 30 a 40, a 30 mil a 40 mil, de acordo aí com a necessidade de vocês. Ou colocar um intervalo mais reduzido, aí do jeito que vocês acharem melhor. Eu estou criando aqui o tráfego de entrada. Prioridade aqui dele está 1000, caiu aqui bem em cima. Vou criar uma regra também para tráfego saída do IVE.
Agora a direção do tráfego é de saída. Estou permitindo todas as instâncias nessa rede. Os IPs aqui também. Qualquer IP que estiver saindo. E aqui eu posso colocar de todas as portas que eu quiser. 1 a 35.535. Beleza? Vou abrir todas as portas de saída aí. Qualquer coisa que se quiser ir para a internet, pode. Vou fazer uma conexão reversa. Eu não estou preocupando muito, não. Eu fiz aí o meu tráfego de entrada. E ele está criando aí o meu tráfego de saída. Se eu for aqui na minha topologia, clicar aqui no meu equipamento, eu já consigo acessar aqui o meu switch. A minha conexão já está feita. Eu já consigo configurar aí o meu laboratório. E aqui tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Quando eu terminei de fazer isso aqui, eu fiquei pensando, nossa, esse trem é bom demais. Só que eu tive um probleminha quando eu fui fazer uma conexão com a internet. Eu utilizava o IVE de forma offline. Para fazer isso de forma offline é bem simples, a gente vem aqui na Cloud Zero e ela já tem uma interface de rede, ela já faz conexão com a nossa interface de rede de saída, dá um save aqui e já funciona tudo. Aqui na rede virtual não é assim, a gente não tem uma segunda interface para associar aqui na nossa Cloud Zero. Se estivesse rodando isso no VirtualBox, no XZ, ficaria mais fácil de fazer essa configuração. Aqui na interface da Google, a gente vai ter que configurar mais algumas coisinhas. Ainda não acabou o tutorial não, tá chegando no fim. Bom, galera, para fazer a conexão com a internet, a gente vai basicamente utilizar a interface que a gente já tem. A interface ETH0 como interface de saída. E dentro lá do IVE, ele dá para a gente 10 opções, vai de 0 a 9. A gente vai utilizar a interface 9. Poderia ser qualquer uma delas, mas eu escolhi a 9. A gente vai utilizar a interface 9 para ser a interface de saída dentro da plataforma. O que a gente faz entre a 9 e a 0? A gente cria como se fosse um roteamento entre elas, um NATzinho, e as máquinas aqui dentro vão ter um endereço IP interno. Quando elas sair para ETH0, elas vão passar por um NAT e vão conseguir acessar a rede. Quem mexe com Linux já deve ter pensado em utilizar o iptables, é isso mesmo que a gente vai fazer. Quem não mexe com Linux não tem problema, dá um script aqui que é só copiar e colar. Eu vou explicar algumas partes dele, mas se fizer ele copiando e colando parte por parte, igual tá seguido aqui do vídeo, vai dar certinho. O IVE de vocês vai estar funcionando na internet da forma com que tem que ficar. A primeira coisa que a gente faz é dar um endereço IP para a nossa interface. Eu estou trabalhando com o endereço IP 198.18.1 porque é aquele endereço IP na faixa especial, que ele é mesmo para laboratórios, para testes e tudo mais. Foi um script que eu vi de um rapaz, eu acho que ele é árabe, que ele fez um artigo muito bom. Foi até em cima desse artigo dele que eu consegui fazer essa configuração da rede. Eu apanhei muito até conseguir fazer, eu só consegui porque eu utilizei o tutorial dele. Eu vou colocar o link lá da página dele do Facebook, um artigo dele que é um artigo muito bom. Ele deu essa ideia e eu gostei muito de utilizar esse endereço. Eu utilizei na minha última plataforma IVE que eu estava usando. Eu gostei muito dessa forma, porque se a gente criar algum laboratório com endereço 92 ou endereço 10, endereço 172, a gente poderia confundir e daria problema na hora que a gente fosse fazer a conexão à internet. Utilizando o 98 eu não uso esse endereço para nada, então eu tenho certeza que ele nunca vai estar sendo utilizado. Então eu posso utilizar ele bem tranquilo. A gente vai colocar aqui ativar o nosso encaminhamento de pacotes. Então, o nosso IP forward, a gente mandou um echo 1, então a gente ativou ele. E a gente vai dar um comando aqui no nosso iptables. Beleza? Eu não vou digitar tudo, eu vou colar aqui no meu script.
Então a gente vai utilizar aí o nosso IPTables para fazer um NAT aí como masquerade aí da nossa rede. Depois que a gente fizer isso, basicamente a gente já está falando que tudo que vier na interface PNET 0 tem que ser redirecionada para essa interface aqui fazendo um NAT. Basicamente isso aí que a gente fez, a gente já meio que está fazendo a conexão funcionar. Só que isso não está de forma persistente. Então, qual que é a segunda parte das configurações que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso aqui em configurações persistentes. A gente vai pegar o nosso iptables.save, nosso arquivo iptables-save, e vamos salvar ele no /etc /tables.conf. Depois a gente vai abrir o nosso rc.local. Acima aqui na linha do número 0. A gente vai colocar aqui para voltar o nosso arquivo de configuração para o iptables-restore. Toda vez que ele for ligado, vai ser carregado de novo. Depois a gente vem aqui nesse arquivo de configuração, no /etc /sysctl.conf, e a gente vai nessa linha aqui, olha, que está falando para a gente comentar a próxima linha para os pacotes ser caminhados por IPv4. Então, eu seguir o que está sendo escrito aqui, a gente tira esse comentário aqui para ativar essa opção. Feito isso, Ctrl O, Ctrl X, salvei, e a gente vai deixar aí a nossa interface aí com o endereço IP que a gente já definiu de forma permanente. Então a gente vai aqui no nosso arquivo de interfaces, /etc/network, /interfaces, vai lá embaixo, a gente quer a nossa interface TH9, o inet dela vai ficar como static, outpnet 9, essa parte a gente deixa. Aqui no manual a gente troca para static. E a gente vai acrescentar aqui algumas informações. A gente vai colocar address 98.18.8.1. Quem quiser trocar esse IP, é só aonde que eu estou escrevendo sempre o número 98.18.18.1, coloca o IP aí que vocês quiserem. Vai funcionar aí da mesma forma. Netmask 255.255.0. Bridge ports ETH9 e Bridge stop off. Então a gente já pode salvar aqui com Ctrl O e Ctrl X. Agora a gente vai dar um reboot. Vamos, segura na mão de Deus para que tudo tenha dado certo. Como que a gente faz para saber se está tudo dando certo? São duas opções. A gente pode conferir da forma que eu vou fazer agora, ou você pode tacar o foda-se direto lá para a infraestrutura e sair conferindo tudo por lá. Acho melhor conferir da forma que eu faço aqui, que é mais tranquilo, né? A gente passa menos raiva. Isso. Que a gente tem que enxergar o número 1. Aquela hora a gente mandou o número 1, um eco, nesse arquivo.
Outro comando que a gente faz para saber se está dando certo é checar aqui o iptables, para ver se o NAT está sendo feito, a configuração está correta. Então, push routing em masquerade, da forma que a gente colocou, com o endereço IP da nossa interface. Vamos conferir se a nossa interface está correta também. Config net9. Então ela está com o endereço IP correto, 98.18.18.1, que é a rede, né? A rede toda. E aqui o broadcast certinho. Só isso aqui a gente conectar a nossa máquina já vai funcionar? Quase. A gente vai precisar de colocar o endereço IP na nossa máquina na mão. Isso é um pouquinho chato, né? Fica melhor quando a gente trabalha com DHCP. O que a gente faz para facilitar ainda mais a nossa vida? A gente instala um DHCP aqui no nosso IVE, para que toda hora que a gente ligar alguma máquina na internet, a gente nem preocupa mais com o endereço IP que essa máquina vai pegar, não. Ela vai pegar automático pelo próprio DHCP. Se quem já tiver prática com algum DHCP pode utilizar ele. O que eu vou utilizar aqui agora é uma dica, eu acho que ele é o mais fácil de todos, mas cada um pode sentir à vontade para utilizar aí o que quiser. Eu estou utilizando o ISC, DHCP Server. Então é um apt-getzinho nele. Instala, ele é bem pequenininho. Depois que instalou, ele terminar, né? Depois que ele tiver instalado, a gente vai mexer nos arquivos de configuração dele. /etc default ISC DHCP Server. A gente vai mudar a interface. Aqui tá, a interface está vazia. A gente vai colocar aqui a nossa interface que a gente quer que seja a interface que vai receber o DHCP. O serviço vai estar rodando. Salvamos lá a nossa alteração. Depois de alterar lá a nossa interface para PNET 9, a gente vai vir aqui e abrir mais um outro arquivo de configuração, que é o dhcp.conf. Aqui a gente tira um comentário onde está falando aqui que se tivesse outro DHCP instalado, a gente deveria definir quem que era o DHCP autoritativo. Aqui ele é o único que a gente vai ter. Então ele vai ser o único DHCP da nossa rede. Então a gente coloca aqui ele como autoritativo. E a gente vai colocar uma parte aqui que vai estar no script que eu passar para vocês. Quem não tiver mudado o IP vai ser só colar. Vou deixar aqui o endereço IP da Google mesmo. Está dentro da plataforma da Google. Aqui o range está especificado de 50 a 230. Então, se achar que tem necessidade, vai colocar mais equipamentos que você conectar à internet, pode aumentar esses valores aqui da forma que vocês acharem necessário. O restante não precisa mudar, não. Feito isso, Ctrl O para salvar as configurações. E a gente agora só tem que startar aí o nosso DHCP. Então a gente vai utilizar o system ctl start isc DHCP server. E a gente vai dar um enable nele também. Pronto, nosso servidor DHCP já está instalado. Para testar isso, eu tinha deixado o Lubuntu terminando a instalação dele. Vamos lá fazer o teste na prática. Clica aqui o botão direito, Network. Que a gente adicionou para ser a nossa interface
de rede é a Cloud9, então coloca ela aqui. Só um detalhe, todas as conexões do IVE, os equipamentos têm que estar desligados, eles têm que estar no modo de stop. O GNS também é assim, esses equipamentos de emulação normalmente não dá para colocar com ele ligado não. Coloca aqui, coloca a interface, dá para colocar quantas interfaces quiser. Tô colocando aqui direto, podia passar isso pelo roteador, pelo switch, depois vir para cá. Vai funcionar do mesmo jeito. Se estiver funcionando, tem que funcionar agora. Dá um start aqui no meu Linux. Se ele ficou azul é um bom sinal. Já estou com esse aplicativo aqui que abre o VNC também automaticamente. Podia estar utilizando ele lá no meu MOBA. Só parar aqui o mouse e eu já ia ver lá VNC, o tipo de conexão, o endereço IP e a porta que ele está pegando, 32771. Lembrando que em vez de colocar uma seção Telnet, eu ia colocar uma seção VNC. Eu já consigo fazer o acesso e ele já ia cair lá para mim no próprio MOBA. Aqui é a senha que eu coloquei. Não ficou ainda com a tela do screen, tá bem basicão. Mas aqui já aparece que a conexão já foi reconhecida. Vou abrir esse navegador aqui. O Windows fica com a tela cheia, alguns Linux também já estão ficando com a tela cheia. Acho que depende também do aplicativo de conexão que está sendo utilizado. Deixa eu ver aqui. Google. Ok, podia ter dado um ping, né? Mas eu gosto de emoção. Então vai no Google direto para ver se está navegando. Navegou aqui, nunca teve tão bom. A rede aqui está funcionando. Então, nosso laboratório, ele tem os equipamentos, então que a gente pode colocar vários equipamentos de rede aqui, da Cisco. A gente pode colocar uma porrada de sistema operacional, qualquer sistema operacional Linux. Pode colocar aí o Windows Clients, né, o Windows XP, o Windows 7, o Windows Vista. Dá para colocar o Windows Server também. Então aqui tá os dois tipos de Windows. Dá para colocar Sonic Wall, dá para colocar Sophos. Eu fiz um laboratório uma vez, eu até mostrei a imagem no começo do vídeo, então tinha um firewall da borda, o firewall fazia todo o controle da internet, o firewall fazia a autenticação lá dentro com o AD, e isso tudo conectando, funcionando. Podia ver se realmente os sites estavam sendo bloqueados, fazer um bloqueio do Facebook, tentar lá pelo cliente fazer o acesso no Facebook, ele tinha que estar bloqueado. Ver, colocar um Kali aqui no meio também, tentar fazer uma invasão nesse sistema, ver se o IPS vai pegar alguma coisa. Dá para fazer muito teste, vai da criatividade de vocês, do laboratório que vocês estiverem utilizando. Beleza? O vídeo está chegando no final, a ideia dele não é nada profissional mesmo, é o primeiro vídeo que eu estou gravando para o YouTube, eu já tinha comentado isso antes. A ideia é que ajude mesmo quem estiver precisando aí de algum laboratório, alguma coisa assim para estudos, para trabalho, nessa época aí que a gente está vivendo essa pandemia. Espero de coração mesmo que tenha sido útil aí para vocês, que vocês tenham gostado. Uma última dica que eu vou deixar, peguem aqui esse endereço IP, abram aqui o bloco de notas, clicando com o botão direito e executar como administrador. Aí vai dar a janelinha para executar como administrador. Aí vocês vão vir aqui em abrir e vocês vão no local C2 pontos, Windows, System 32, Drivers, etc. Aqui dentro de etc, vocês vão vir aqui em todos os arquivos. Aí aqui a gente vai ter o arquivo hosts, similar ao do Linux. Aí a gente pode colocar o endereço IP aqui, olha. Eu já estava até com uma entrada do meu IVE antigo que eu estava utilizando. Substituir aqui por esse novo. Só o endereço IP, não precisa da página inteira.
salva. Aí a gente pode acessar aqui o nosso iv.tcp direto pelo nome, não precisa acessar pelo endereço IP. Esse arquivo hosts aqui ele fica bem útil para fazer isso. É mais fácil ficar decorando o endereço de IP e fica mais rápido também. Pessoal, terminados os projetos lá do IV, já todas as máquinas estão desligadas. O laboratório ele fica salvo automaticamente. E sempre que a gente terminar os nossos projetos, a gente tem que lembrar de desligar a nossa máquina. Clica aqui nos 3 pontinhos. E interromper é um desligamento forçado. A forma mais segura de fazer esse desligamento é pelo próprio terminal. Então o comando shutdown now, ele já vai desligar na hora que vocês derem o comando. Aí não vai cobrar por tempo ligado da instância. Toda máquina virtual, cada hora que ela fica ligada, a cobrança aumenta. Então sempre tem que lembrar de desligar a máquina. A grande vantagem dessa plataforma da Google é que na Play Store já tem um aplicativo com o nome da plataforma, Google Cloud Platform. Então vocês podem entrar na Play Store, baixar esse aplicativo. Pelo próprio aplicativo vocês conseguem desligar e ligar a máquina de vocês. Então fica mais fácil aí, vamos supor, se algum dia você esquecer a sua máquina ligada, coloca alguns alarmes no seu celular sempre que você estiver mexendo com o IV. Principalmente se for alguns dias da semana já pré-definidos, né? Fica mais fácil aí para você configurar esse alarme. Para você sempre conferir aí no seu próprio celular mesmo se a máquina ficou ligada. Dessa forma você nunca vai esquecer ela ligada de um dia para o outro. Esquecer ela ligada para um dia para o outro vai fazer uma cobrança bem alta desse valor aí que a gente tem de crédito. E o ideal é a gente economizar ao máximo para utilizar ele por o maior tempo possível. Dei um F5 aqui na página, já apareceu aqui o ícone que antes estava verde. Aqui já aparece o ícone cinza. Instância foi interrompida. E aqui agora já está mostrando quanto de crédito eu tenho e quantos dias que eu ainda consigo utilizar a minha conta. Isso aqui é muito bom, já dá para vocês fazerem um controle aí da conta de vocês. Controlando aí tanto o dinheiro quanto o tempo, né? Sabendo aí o que vai acabar primeiro, vocês já vão fazendo um plano aí de estudo, de treinamento aí para conseguir utilizar a plataforma ao máximo. Beleza? Então, qualquer dúvida aí que vocês tiverem, comentários, precisar de ajuda, sugestões, elogios, críticas, coloquem aí na seção de comentários aí, se for possível, estiver dentro do meu conhecimento, eu tento ajudar vocês. Abraço, pessoal. Até a próxima.